Minha colega de quarto começou a chamar meu namorado de nosso namorado. A Cass, minha colega, já faz 2 meses que vive chamando o Will de nosso namorado. No início, achei que era só uma piada, mas agora estou começando a ficar realmente assustada. O Will e eu estamos juntos há 6 meses. Ele estuda numa faculdade a 2 horas daqui, mas a cada 3 semanas dá um jeito de me visitar, e fica uns 4 ou 5 dias comigo. Minhas outras colegas lidaram bem com isso no começo. Ele sempre ajuda nas tarefas, cozinha pra todo mundo, ajeita as coisas no AP, é um amor. Acontece que a Cass levou um pé na bunda em setembro, e foi aí que tudo começou a sair do controle. No início eram só uns detalhes. O Will fazia jantar pra mim, preparava um pouco a mais por educação, e logo a Cass aparecia na cozinha. Ai, que querido! Bem que meu ex podia ser assim. Você tem sorte, viu? Ela ficava de olho nele, esperando que ele oferecesse mais. Quando ele consertava alguma coisa, instalava uns ganchos ou movia móveis, ela analisava e comentava dos músculos dele. Nossa, forte desse jeito. Queria um homem assim. O Will ficava super sem graça e logo se trancava comigo no quarto. Depois começaram as piadinhas de nosso namorado. No início, tudo em tom de brincadeira. O Will levava café pra mim e ela já soltava. Gente, nosso namorado é muito atencioso. Ou então, quando ele ajudava com as compras, olha só, nosso namorado dá conta de tudo. Houve um dia que perdi a paciência. Falei pra ela parar porque não tinha graça. Ela respondeu: relaxa, tô só zoando. A gente é quase irmã, né? Divide tudo. Mas eu mandei na lata. A gente só divide a geladeira, não o namorado. Aí ela começou a exagerar. Teve uma fase que passou a nos seguir. Usamos aquele aplicativo de localização por segurança. E toda vez que o Will e eu saíamos, na hora a Cass mandava mensagem: onde vocês estão? Posso ir junto? Se não respondíamos, ela simplesmente aparecia. Fosse no cinema, no restaurante, até num passeio romântico no parque, teve uma vez que ela surgiu do nada, fingindo que só estava por lá. Começamos a trancar meu quarto porque ela não pedia licença pra entrar. Vim só dar oi pro nosso namorado. Ela falava se a gente esquecia de trancar. Depois das provas do semestre, rolou uma festinha entre as colegas. Eu bebi demais e liguei pro Will. A Cass, mais forte do que eu, arrancou meu celular da minha mão e, sem noção, ficou falando com ele sobre a vida sexual dela. Capricha aí, faz direito. E caiu na risada quando ele ficou mudo. O que foi? Não aguenta papo de menina sobre nosso namorado? Depois disso, o Will começou a vir menos. Quando vinha, já nem saía do meu quarto, enquanto a Cass quase acampava na porta. E às vezes eu até ouvia a respiração dela ali fora. Semana passada, tudo desandou de vez. O Will veio de surpresa para comemorar nosso aniversário de 6 meses. Chegou enquanto eu estava na aula. A Jess, minha outra colega, mandou mensagem: seu namorado chegou, mas tá rolando uma coisa estranha aqui. Saí correndo, e quando cheguei em casa, dei de cara com a Cass no meu quarto, usando minha lingerie, sentada na minha cama, com o Will num canto, apavorado. O que está acontecendo aqui? A Cass se levantou devagar, toda desengonçada na minha lingerie vermelha. Só estava mostrando pro nosso namorado o que ele perde quando você não tá. Mandei ela sair do meu quarto. Ela sorriu e soltou: o AP também é meu, e nem parece que ele se incomodou, né, Will? O Will mal conseguia falar, tremendo. Pedi pra você me deixar em paz. Só tava esperando a Kristen, e você entrou do nada. Ela respondeu: você que não trancou a porta, isso é quase um convite. Liguei pro síndico naquela noite, mas a Cass também está no contrato. Não tenho como expulsar ela. Procurei a segurança do campus, mas falaram que, sem ameaça física, era só briga entre colegas. 2 dias atrás, o Will disse que não ia mais conseguir me visitar. Desculpa, mas ela me dá medo. Da última vez estava com sua roupa íntima. O que mais ela pode fazer? Eu entendi, mas doeu demais. A Cass estava acabando com meu relacionamento. Ontem, cheguei e dei de cara com ela de novo no meu quarto, mexendo no meu notebook. Ela encontrou fotos minhas com o Will, fotos íntimas, nada explícito, mas pessoais. Mandei ela sair do meu computador. Ela me olhou e disse: nosso namorado fica lindo nessas fotos. Fiz umas cópias pra mim. Espero que não se incomode. Falei que aquilo era crime, que eu ia chamar a polícia. Ela respondeu: com qual prova? Já estão no meu celular, podiam ter vindo de qualquer lugar. Vai que o Will mandou pra mim direto. Quem garante que você não sabia? Quem você acha que vão acreditar? Na namorada ciumenta e surtada ou na colega que só recebeu umas fotos por acaso? Foi aí que vi um e-mail aberto no notebook. Um rascunho pra terminar com o Will que eu nunca escrevi. Cheio de coisas horríveis. A Cass tinha escrito fingindo ser eu. Relaxa, ainda não mandei. Mas posso mandar. Sei sua senha. Você devia escolher uma menos óbvia, não seu aniversário. Aquela noite troquei todas as minhas senhas e coloquei uma tranca nova cuja chave só eu tenho. Mesmo assim, quando acordei hoje, tinha um bilhete debaixo da porta. Trancas não vão me impedir em relação ao nosso namorado. Olha seu celular. Fui verificar e tinha uma mensagem enviada do meu número pro Will, às 3 da manhã. Precisamos conversar. Vou aí amanhã. Temos uma coisa pra te contar. K e C. Nunca mandei isso, estava dormindo. O celular estava comigo a noite toda. O Will respondeu: quem é C? Porque ela vai junto. Kristen, que história é essa? Liguei, mas ele não atendeu. A Cassie sumiu. O carro também não está mais no prédio. São 2 horas de carro até a faculdade do Will. Ela saiu faz 3 horas. Então agora já está lá. Não faço ideia do que ela está dizendo pra ele. Estou tremendo tanto que mal consigo segurar o celular pra ligar de novo pro Will. Já foi pra caixa postal 4 vezes. Ela está no campus dele há pelo menos meia hora. O que será que está falando? Será que está mostrando as fotos? Dizendo que fui eu que mandei ela ir? Aquela mensagem falsa dava a entender que a gente tinha algo pra contar juntos. Como se fosse uma parceria. Como se eu estivesse
estivesse metida nisso. Tento ligar mais uma vez. E nada. Só caixa postal. Ou ele está me ignorando, ou acabou a bateria, ou a Cass fez algo com ele. Nenhuma dessas opções me deixa tranquila. A Jessie saiu do quarto, ainda de pijama mesmo sendo tarde. Me viu andando pra lá e pra cá, e arregalou o olho com o meu estado. Provavelmente estava com cara de louca. E sinceramente, eu já não sei se estou enlouquecendo. Comecei a explicar tudo pra ela, tão rápido, que nem sei se ela entendeu. A mensagem falsa, a Cass saindo 3 horas atrás, o Will sem responder. O rosto da Jess empalidece quando ouve tudo. Ela se joga no sofá, como se as pernas simplesmente não aguentassem. Revela que percebeu a Cass cada vez mais estranha, falando do Will o tempo todo, mexendo nas minhas coisas quando eu estava em aula. Meu estômago afunda. Jess sabia de tudo, e não me contou. Ela admite que já flagrou a Cass parada na porta do meu quarto, ouvindo atrás da porta, e chegou até a ouvir a Cass falando sozinha sobre o Will, achando que a casa estava vazia. Na semana passada, a Jess pegou a Cass remexendo no meu armário, segurando minhas roupas e se olhando no espelho. Jess até pensou em me contar, mas quis evitar dor de cabeça. Dor de cabeça! Como se tudo isso já não fosse suficiente para causar pânico. Decido na hora. Vou pra faculdade do Will, mesmo sendo 2 horas de estrada e com prova marcada pra amanhã. Não importa a prova. Preciso chegar até ele antes que a Cass faça algo pior. Jess insiste em ir comigo, e fico tão grata que quase choro, porque estou nervosa demais pra ir sozinha. Minhas mãos continuam tremendo e duvido que conseguiria dirigir direito. Jess diz que assume o volante e eu posso tentar falar com o Will no caminho. Ela vai se trocar rapidinho e enquanto isso, pego só o básico. Chaves, celular, carteira. Não levo mais nada. Nem paro pra pensar no que vamos fazer quando chegar lá. Só sei que tenho que ir. 15 minutos depois, já estamos na estrada. Jess dirige enquanto tento ligar pro Will e fico checando a localização da Cass no aplicativo. O app mostra que ela está parada no prédio do Will, o que só aumenta a minha ansiedade. Será que ela entrou no quarto dele? Está conversando com o colega de quarto? Esperando no saguão? O ponto no mapa não se mexe. Fica ali parado, como um alvo me deixando desesperada. Tentei ligar para o Will de novo. Vai direto pra caixa postal. Mando mensagem. Silêncio. Abro o app mais uma vez e dou zoom no prédio. O ponto segue parado. A Cass está ali. Dou zoom pra fora. Vejo nossa localização. Mal saímos de perto do apartamento. Parece que nem andamos 10 milhas ainda. Essa viagem vai demorar uma eternidade. Jess entra na estrada principal e começo a ver as placas de distância diminuindo. Faltam 120 milhas. Sinto que o tempo não passa. Ela começa a falar e percebo que andava anotando tudo porque estava com medo da Cass. No sinal vermelho me mostra o celular. Datas, horários, descrições. Todas as vezes que pegou a Cass parada do lado de fora da minha porta, os comentários esquisitos sobre dividir tudo, o jeito que ficava acompanhando minha localização. Jess tem páginas de observações das últimas semanas. Diz que devia ter contado antes, mas ficou com medo de causar confusão. De novo essa palavra. Digo que está tudo certo, que eu também não percebi os sinais, que as duas acharam que a Cass só estava estranha e carente depois do fim do namoro. Mas vendo as anotações, tudo por escrito, parece até evidência, e fica impossível fugir do óbvio. Não é só coisa de colega de AP esquisita. É grave, é perigoso. 1 hora depois, finalmente chega a mensagem do Will. Meu celular vibra e eu pego tão rápido que quase deixo cair. O que leio me dá um gelo no corpo. Sua colega está aqui e contou pro meu RA que você pediu pra ela me ver porque estava preocupada com a minha saúde mental. Isso é loucura. Onde você está? Leio 3 vezes. Cass falou que fui eu quem mandou ela ir lá, usando aquela mensagem falsa como desculpa. Se faz de amiga preocupada e me coloca como namorada insegura. Ou pior, controladora, querendo alguém vigiando o namorado. Minhas mãos tremem enquanto respondo, explicando que a Cass mandou aquela mensagem do meu celular sem minha permissão e que estou indo agora pro campus. Falo que acordei e já estava tudo enviado, que a Cass saiu de casa faz 3 horas, que tentei ligar. Assim que mando, fico encarando a tela. Aparecem os 3 pontinhos. Will está digitando. Depois some. Depois volta. Até que finalmente chega a resposta. Ele diz que a Cass está se fazendo de super calma e razoável. O que, sinceramente, assusta ainda mais do que se estivesse surtada. Sinto um calafrio. Claro que ela está calma. Ela sempre faz assim. Estava calma usando minha lingerie. Calma quando copiava minhas fotos. Justamente nesses momentos ela parece mais tranquila. E isso é o que mais apavora. Jess sugere que parem num posto para reunir tudo no meu celular. Printar o histórico de localização, a mensagem falsa, montar uma linha do tempo com o comportamento estranho, que só foi ficando pior. Isso pode virar caso de polícia, ela lembra. E precisamos de prova. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas ela tem razão. Saímos da estrada e paramos num posto. Começo a tirar prints enquanto Jess vai buscar café. Print da Cass de manhã cedo no campus do Will. Print da mensagem falsa às 3 da madrugada. Print de conversas antigas em que ela chamava o Will de nosso namorado. Tudo o que me lembro eu salvo. Minha galeria vai lotando de evidências. Jess volta, me ajuda a organizar tudo numa pasta e a gente coloca a data de hoje, por precaução. Chegamos no campus do Will bem na hora em que o sol está se pondo. Céu laranja e rosa, mas eu mal noto. Minhas mãos tremem de novo quando estacionamos na frente do dormitório. Will avisa por mensagem que a Cass está lá conversando com o colega de quarto dele.
o Theodore, fingindo que é tipo minha porta-voz pra falar sobre nosso namoro. Porta-voz, como se alguém tivesse dado permissão. Fico enjoada. Jesse segura meu braço e pergunta se estou pronta. Não estou, mas a gente desce do carro mesmo assim. Entro no prédio, Jess logo atrás. A área comum fica à esquerda, atrás das portas de vidro. Reconheço a Cass na hora, sentada no sofá com um cara que só pode ser o Theodore, rindo como se fossem íntimos faz tempo. Cass está toda arrumada, cabelo solto, maquiagem perfeita, suéter bonito. Tem até jeito de pessoa normal. Theodore sorri de alguma coisa que ela disse. Assim que a Cass me vê entrando, muda de expressão na hora. O sorriso morre, o rosto endurece, de um jeito que nunca vi nela. Ela se levanta, sem desgrudar os olhos de mim. Theodore, percebendo o clima, fica todo perdido. O olhar da Cass fica gelado, a boca fecha numa linha dura. Não parece nervosa nem encurralada. Parece furiosa por eu estar ali. A voz dela sobe e ecoa no salão. Os estudantes olham pra cima dos notebooks. Ela se levanta devagar, e agora o sorriso é outro, mais afiado. Que bom que você finalmente chegou, Kristen. Precisamos ter uma conversa bem franca com o Will, não acha? O jeito que ela enfatiza esse nós faz parecer que somos cúmplices, como se tudo tivesse sido combinado entre a gente. Mais pessoas começam a olhar para nós. Uma menina perto da janela cochicha alguma coisa para a amiga. Meu rosto esquenta. Sinto como se todos estivessem observando cada movimento nosso. Nós, coisa nenhuma. Você precisa ir embora agora. Ninguém te chamou para estar aqui. Minha voz até treme, mas faço força para não demonstrar o nervosismo. Cass inclina a cabeça, como se eu tivesse acabado de contar uma piada sem graça. O Will ficou todo contente quando cheguei. Conversamos bastante sobre os problemas que você anda tendo. Agora ele entende tudo. Ela encara o Will ao falar. O rosto dele fica vermelho, e ele se afasta dela, visivelmente desconfortável, quase passando mal. Theodore olha de um para o outro, perdido. Will se posiciona do meu lado. Eu já pedi umas 6 vezes pra você ir embora, Cass. Você ficava dizendo que estava preocupada com a Kristen, e precisava garantir que ela estava bem. Você não queria sair. A voz dele está séria, mas dá pra notar o esforço. Theodore concorda com a cabeça e cruza os braços. Ela apareceu aqui faz cerca de 1 hora. No começo achei que ela era sua amiga, por causa do jeito natural, mas toda vez que a gente pedia pra ir embora, ela fugia do assunto ou pedia só mais 5 minutos. O sorriso de Theodore sumiu. Agora ele olha pra Cass com outra expressão, mais cauteloso. Jess pega o celular e mostra a tela para Theodore, deslizando por várias capturas enquanto vai explicando. A Cass já está perseguindo eles tem meses. Fica usando o aplicativo de localização para aparecer onde eles estão. Invade o quarto da Kristen sem pedir. Já mandou mensagem falsa do celular dela de madrugada. Ela mostra mais prints. Mensagens esquisitas, o histórico com a Cass surgindo do nada em restaurante e cinema. Os olhos do Theodore vão arregalando cada vez mais. Ele se afasta um pouco dela e não a enxerga mais como antes. Já dá pra ver. O rosto de Cass muda. Ela cerra o maxilar e os olhos ficam ainda mais frios. Vocês estão fazendo um drama. Eu só queria que o Will soubesse o quanto a Kristen reclama dele quando ele não tá por perto. Ela sempre fala que queria que ele estudasse na mesma cidade. Não a 2 horas daqui. Diz que você é grudado demais. Ela olha diretamente pro Will dizendo isso. Foi ela mesma que me mandou vir terminar com você, porque ficou com medo de fazer sozinha. Agora a voz dela está ficando mais aguda, quase cortante. O Will empalidece na hora. Eu agarro o celular e abro meu e-mail. Tremo tanto que erro o arquivo várias vezes. Quando finalmente encontro, viro a tela pro Will. Olha isso aqui. A Cass escreveu tudo fingindo ser eu no meu notebook. Eu nunca escrevi nada disso. O rascunho do e-mail ainda está lá, cheio de ofensas ao Will. Coisas que jamais sairiam da minha boca. Ele pega o celular da minha mão e vai lendo. A tristeza no rosto dele muda pra confusão e depois pra raiva em questão de segundos. Ele encara a Cass. Foi você? Você realmente sentou no computador dela pra criar esse e-mail falso de término? Agora ele fala diferente, com uma dureza que nunca vi. Theodore lê por cima do ombro dele e arregala os olhos. Alguém deve ter avisado a administração, porque a responsável entra pelas portas de vidro com um olhar sério. Uma mulher alta, de cabelo escuro preso e crachá pendurado. O que está acontecendo aqui? Me chamaram dizendo que tinha confusão. Tento explicar, mas me enrolo toda. Jess se apressa em mostrar as provas no celular. Will mostra o e-mail. Theodore confirma que pediu várias vezes pra Cass ir embora, sem sucesso. O semblante da responsável fica ainda mais fechado. Ela se volta pra Cass. Você precisa sair deste prédio agora. Você não é aluna aqui e claramente não é bem-vinda. Cass cruza os braços enfrentando. Tenho todo o direito de visitar uma amiga no campus. Isso aqui é universidade pública. Ela eleva o tom. Você não pode me expulsar só porque estou conversando. A responsável não perde tempo. Já pega o rádio dela. Logo 2 seguranças aparecem. Ela explica rápido, mostrando o celular da Jess. Um dos seguranças pede que Cass acompanhe ele até a saída. Cass fica vermelha e começa a gritar. Isso é um absurdo! A Kristen fez todo mundo se virar contra mim porque não aguenta ver o Will gostando mais de mim do que dela. A área comum está lotada de gente de olho, alguns até filmando. Vocês ainda vão se arrepender, todos vocês. Ela aponta pra mim enquanto os seguranças tentam levá-la. Ela resiste um pouco, mas acaba indo para a porta. Você acabou com tudo, Kristen. Tudo! O grito dela ecoa enquanto ela sai esfuziante pelas portas de vidro. As pessoas vão até perto da janela acompanhar ela cruzando o estacionamento, entrando no carro e batendo a porta com tanta força que todo mundo escuta. Dá até pra ouvir o pneu gritando quando ela sai arrancando. O segurança volta e pede o depoimento de todos. Vai anotando tudo num bloquinho.
As mãos do Will tremem enquanto ele explica. Ela apareceu dizendo que estava preocupada, ficou super simpática, perguntou das minhas aulas, dos meus colegas de quarto. Depois começou a dizer coisas que não tinha como saber. Meu horário na biblioteca, o nome do meu professor de biologia, até a hora que costumo ir para a academia. Ela sabia meu dia a dia inteiro, sendo que a Kristen nunca contou nada disso, porque a gente mal fala sobre isso. Ela deve ter lido nossas conversas. A voz dele é quase um sussurro. O segurança vai escrevendo cada vez mais rápido. Quando tudo se acalma, subimos pro quarto do Will. Theodore diz que vai deixar a gente conversar a sós e vai pra biblioteca. Will senta na cama, põe a cabeça nas mãos, visivelmente abalado. Eu sento do lado. Ele chega perto, encosta em mim. Ela sentou naquele sofá e falou que estava preocupada com você, que você tinha chorado demais e pensava em terminar comigo, que pediu pra ela vir até aqui porque estava mal demais pra falar comigo direto. Ele me olha. No início eu quase acreditei. A Cass parecia muito convincente. Só que depois ela começou a saber do meu horário. Aí vi que tinha algo errado. Sabia até que eu tinha laboratório de química às terças e quintas, que costuma almoçar perto do prédio de ciências. Como ela poderia saber disso? Os olhos dele já estão marejados. Sinto meu estômago congelar. Pego o celular e começo a trocar todas as senhas. Preciso trocar tudo. E-mail, rede social, tudo mesmo. Will chega junto e me ajuda. A gente vai mudando uma conta de cada vez. Quando vejo o histórico de acesso no meu e-mail, sinto um arrepio percorrer as costas. Tem um login feito pelo IP da Cass de 3 semanas atrás. Ela está lendo meus e-mails há quase um mês. Todas as mensagens que mandei para o Will, todas as conversas com minha irmã, cada desabafo para Jazzy sobre toda essa situação. O Will acha ainda mais provas nos meus arquivos na nuvem. A Cass fuçou ali também. Ficou vasculhando minhas fotos, inclusive as privadas. Aquelas só pra mim e pro Will. Ela invadiu tudo, falo. Mas parece que minha voz sai de longe. Abro o app do e-mail e enquanto rolo pelo histórico, vejo acessos de lugares onde nunca estive e em horários em que eu estava dormindo ou na aula. A Cass está lendo tudo há semanas. O Will então abre o backup de fotos e a gente percebe o mesmo padrão. Ela ficou mexendo nas minhas fotos privadas várias vezes e chegou a baixar várias pro próprio celular. Minha mão treme tanto que quase deixa o celular cair. Então o Will pega da minha mão e segue checando. A gente revisa todas as minhas redes sociais e descobre que entrou lá também. Viu todas as mensagens com os meus amigos e família. Ela sabe absolutamente tudo da minha vida. Cada conversa, cada plano, cada pensamento particular que dividi com alguém em quem confiava. O Theodore volta da biblioteca e bate na porta. O Will deixa ele entrar e ele nos vê sentados na cama, rodeados de celulares e notebooks. Mostramos tudo o que descobrimos e o rosto dele fica sério na hora. Ele pega o celular dele e tira fotos de todos os históricos de logins e registros de acesso. Diz que a gente tem que documentar tudo antes que a Cass tente apagar ou disfarçar os rastros. A Jazz manda mensagem perguntando se está tudo bem. Conto pra ela tudo o que a gente achou. Ela responde na hora, dizendo que também tinha sentido como se alguém andasse mexendo nas coisas dela. E vai checar as contas agora. O Will acha um documento no meu drive que eu nunca criei. Uma lista detalhada sobre ele, com as aulas dele anotadas por dia e hora, turnos de trabalho na biblioteca do campus, nomes dos amigos e colegas de quarto, lugares que ele costuma ir, a academia, o refeitório, a cafeteria preferida e até o pedido de sempre. O arquivo tem datas de quase 2 meses atrás, bem depois que a Cass terminou o namoro. Ou seja, ela está montando um dossiê dele esse tempo todo, como se estivesse aprendendo cada passo e hábito dele para planejar alguma coisa. O Theodore lê por cima do ombro do Will e fala: "Isso aí é coisa de perseguidor, não é só colega de quarto esquisita ou invejosa." Ele sugere irmos logo à polícia do campus, porque esse nível de vigilância e preparo é perigoso. Já passou de meia-noite, mas meu medo não deixa esperar até de manhã. E se a Cass aparece aqui hoje? E se agora, sabendo que descobrimos tudo, ela resolve fazer algo pior? O Theodore diz: "Se quiserem, podemos dormir no salão comum, no sofá, ficar pelo campus onde tem mais gente por perto e segurança." O Will concorda na hora, e a Jazz responde que vai dormir na casa da namorada porque não quer ficar sozinha no AP. A gente reúne os celulares e notebooks com todas as provas, e o Theodore leva todo mundo pro salão comum, onde ainda tem aluno estudando até tarde. O lugar parece realmente mais seguro, com gente por perto e um segurança passando de tempos em tempos. O Will e eu sentamos juntos no sofá. A Jazz fica em outro. O Theodore aparece com cobertores do quarto dele e umas garrafas d'água. Ninguém consegue dormir. Ficamos mexendo no celular, revendo tudo que juntamos. O Will finalmente começa a falar do medo que vem sentindo desde aquele episódio da lingerie. Ele diz que não queria me colocar na posição de escolher entre ele ou o lugar onde eu moro, sabendo que eu não tinha como quebrar o contrato ou me mudar do nada. Ele mal estava conseguindo dormir ou prestar atenção nas aulas porque só conseguia pensar na Cass batendo na porta dele ou seguindo ele pelo campus. Ele ainda se sente culpado por não ter sido claro sobre o tamanho do medo, mas não queria que eu achasse que ele estava exagerando ou sendo dramático. Eu digo: "Você não exagerou nada, eu é que devia ter levado tudo mais a sério desde o começo."
Passamos horas conversando sobre todos os sinais de alerta que a gente ignorou ou tentou dar uma desculpa. A respiração do lado de fora da minha porta, o rastreamento constante de localização, o jeito como a Cassie se enfiava em cada aspecto do nosso relacionamento, como ela sempre sabia onde estávamos e o que estávamos fazendo. O Will confessa: só parei de te visitar tanto porque estava mesmo com medo do que a Cassie poderia fazer, não porque não queria te ver. O Theodore pega no sono numa cadeira ali perto, mas o Will e eu ficamos acordados vendo o sol subir pelas janelas. Quando a luz da manhã invade o salão e os outros alunos começam a aparecer para a aula ou pro café, estou exausta, mas minha cabeça não para um instante, pensando no que pode acontecer agora. Pego o celular e ligo para minha irmã mais velha, a Heidi, porque preciso de um conselho de alguém de fora, que possa pensar de cabeça fria. Ela atende no segundo toque com aquele tom preocupado. Afinal, nunca ligo tão cedo assim. Conto tudo o que rolou ontem à noite, da Cass ter vindo aqui sem ser convidada, das provas de perseguição que a gente descobriu. A Heidi escuta tudo em silêncio e fica calada por alguns segundos. Depois diz: esse padrão bate com vários casos de perseguição que estudei no mestrado. Esse tipo de pessoa tende a piorar quando a vítima tenta impor limite ou se afastar. Vigilância constante e coleta de informação são sinais de obsessão e só tendem a piorar sem ajuda. Ela pergunta se já procuramos a polícia e conto que a gente planeja ir ainda hoje de manhã. A Heidi fala: já estou pegando estrada, chego aí em algumas horas, quero ver tudo com vocês e ajudar a decidir os próximos passos. Ela pede pra eu não voltar pro apartamento sozinha e ficar em lugar público, perto de gente, até ela chegar. Sinto um alívio enorme só de ouvir a voz dela e saber que vai vir ajudar. O Will acorda a Jess e vamos todos tomar café na lanchonete do campus. Sentamos numa mesa perto da janela, de onde dá pra ver o movimento. O Theodore aparece pra se juntar e a gente revisa tudo de novo, checando se temos print e registro de tudo. A Heidi chega perto do meio-dia, cansada, mas centrada. Ela me abraça forte, senta com a gente e mostramos tudo o que encontramos, inclusive o arquivo detalhado que a Cass montou sobre o Will. A Heidi pega o caderno, começa a anotar datas e detalhes, organizando tudo numa linha do tempo. Explica que, em caso de perseguição, é fundamental registrar bem como o comportamento foi ficando cada vez pior com o tempo. Um episódio isolado até pode parecer pouca coisa, mas, quando você junta tudo, fica claro que há uma intenção, uma obsessão. A Heidi mostra como as atitudes da Cass foram ficando cada vez mais invasivas e ousadas. Começou com comentários, depois passou a seguir a gente, invadindo minhas contas, e até aparecendo do nada no campus do Will. Ela diz: o fato da Cass ter montado um dossiê de vigilância tão detalhado sobre o Will mostra que foi tudo planejado, premeditado. Isso pesa muito na justiça. Ela sugere de irmos hoje à tarde na polícia do campus para registrar a ocorrência oficialmente, indo junto para garantir que nenhum detalhe importante fique de fora. O Will está nervoso, mas topa. O Theodore fala: eu vou também para testemunhar, já que vi a Cassie se recusando a ir embora ontem e ouvi ela fazendo ameaças. Atravessamos o campus até o prédio da administração, onde fica o departamento de polícia. O policial Flynn O'Brien nos recebe numa sala apertada de entrevista. Ele é mais jovem do que eu imaginava, talvez um pouco mais de 30 anos, e tem um jeito tranquilo e profissional que ajuda a acalmar meus nervos. Eu começo a contar toda a história desde o início, com a Heidi anotando tudo para garantir que não vou esquecer de nada importante. O policial O'Brien escuta com atenção e pergunta sobre datas e horários específicos. Ele pede para ver o histórico de logins e o dossiê de vigilância que a Cass fez. A expressão dele fica mais fechada conforme ele analisa as provas no meu celular. O Theodore relata como foi ontem, quando a Cass apareceu e se recusou a ir embora, mesmo depois de pedirmos várias vezes. O Will conta o quanto ficou assustado e como o comportamento da Cass acabou com a tranquilidade dele, dificultando até as coisas mais normais do dia a dia. O policial O'Brien vai registrando tudo num relatório bem detalhado. No final, ele explica que, apesar de um episódio isolado talvez não ser suficiente para um processo criminal, o padrão de comportamento registrado nesses 2 meses pode justificar um pedido de medida protetiva. Diz que casos de perseguição são difíceis de levar adiante na justiça, mas que as provas que temos são consistentes, especialmente o rastro digital e o arquivo de vigilância. Ele pede pra gente guardar qualquer interação com a Cass daqui pra frente, fazer cópia de toda a mensagem, e-mail, recado, anotar onde e quando ela aparece, tirar foto ou filmar se conseguir. Quanto mais prova a gente tiver de que o assédio continua, mais forte fica nosso caso. Ele avisa que medidas restritivas nem sempre impedem que a pessoa continue, e que às vezes, tentar impor um limite na justiça pode até piorar a situação. O policial O'Brien tira cópias de tudo, e diz que vai entrar em contato com a delegacia do meu campus para organizar tudo, já que eu e a Cass moramos na mesma região. Ele me passa um número direto dele e pede para eu ligar imediatamente se a Cass tentar contato ou aparecer em algum lugar. Também sugere ir até a administração do alojamento estudantil e explicar o que está acontecendo, porque não dá para continuar morando com alguém que age assim. Saímos da delegacia e sinto um certo alívio por ter colocado tudo para fora, mas ao mesmo tempo bate um medo enorme do que pode vir pela frente.
Heidi coloca o braço sobre meus ombros e diz: você fez a coisa certa. Era mesmo necessário envolver as autoridades, mesmo morrendo de medo. O Will parece exausto e preocupado. Percebo que logo vou ter que voltar pra casa porque amanhã tenho aula e todas as minhas coisas estão lá. Não posso simplesmente largar minha vida por causa da Cass. A Jess manda mensagem dizendo que conferiu o apartamento dela e que a Cass ainda não voltou, mas percebeu que mexeram em algumas coisas. A Heidi insiste: eu vou voltar pro AP com você e fico uns dias, só pra garantir que você está segura. O Will queria ir também, mas não pode faltar às aulas. Combinamos que por enquanto ele fica lá no campus dele e a gente faz chamada de vídeo toda noite. A viagem de volta parece interminável, mesmo sendo só 2 horas. A Jess nos espera no estacionamento do prédio e subimos todas juntas. O apartamento já não tem mais clima de lar, parece estranho. A porta do quarto da Cass está fechada, mas tem luz por baixo, então ela já voltou em algum momento. A Jess repara que algumas coisas na sala estão fora do lugar, tipo um porta-retratos, o controle da TV trocado de canto. Pequenas mudanças que mostram que alguém andou mexendo em tudo. Quando entro no meu quarto, percebo na hora que alguém esteve ali, mesmo eu tendo trancado. A fechadura é daquelas simples, de botão. Qualquer um abre com um clipe. Minhas gavetas, entreabertas, papéis da escrivaninha revirados, a porta do armário mal fechada. Quando começo a ver o que sumiu, sinto o coração despencar. O suéter que o Will me deu desapareceu. Fotos nossas que eu guardava numa caixinha também sumiram. Meu diário, onde eu escrevia tudo sobre nós, não estava mais lá. A Cass levou partes da minha vida com o Will, como se quisesse juntar provas do nosso namoro, ou então, se infiltrar nele, tomando posse das nossas coisas. Jess percebe que sumiram coisas dela também. Um cachecol, um livro emprestado. Coisas pequenas que a Cass podia fingir que eram emprestadas ou compartilhadas. O sentimento é de violação total, muito pior do que antes, porque agora ela não está só observando, mas levando partes físicas da minha vida e da minha privacidade. Na hora, a Heidi fala: a gente vai trocar a fechadura do seu quarto agora. Saímos pra comprar uma tranca de verdade, daquelas com chave mesmo, nada de botão. A própria Heidi instalou tudo e me entregou as 2 únicas chaves. Uma pra mim e outra pra Jess, pra emergência. Ainda programamos meu celular pra fazer backup automático das fotos e mensagens numa conta na nuvem, que só a gente sabe, criada com o e-mail da Heidi pra evitar qualquer brecha. Trocamos todas as minhas senhas por combinações longas e aleatórias, que só a Heidi anotou no celular dela. Ela também ativou a autenticação em 2 etapas em tudo, pra ter certeza de que mesmo que a Cass tivesse minhas senhas, não conseguiria acessar nada sem o código que chega só pra mim. Dormi com o celular na cabeceira e a porta trancada com a chave nova, que só eu tenho. Heidi ficou na sala, dormindo no sofá, e a Jess no quarto dela. Lá pela meia-noite, ouço passos pesados no corredor, parando bem na porta do meu quarto. Logo depois, começam as batidas. Cass bate na porta com tanta força que parece que o apartamento inteiro vai desabar. Ela grita: você está exagerando, fazendo um drama por nada, dizendo que só queria pegar umas coisas emprestadas e que eu preciso parar de fazer papel de vítima. As batidas ficam cada vez mais violentas, e ouço ela tentando abrir a porta, girando a maçaneta sem parar. Cass grita que o AP é dela também, e que eu não tenho direito de trancar ela do lado de fora. Pego o celular e mando uma mensagem pra Heidi. A Cass tá aqui na porta do meu quarto. Em menos de 1 minuto, ouço a Heidi no corredor. Cass, para com isso e vai pro seu quarto. Cass rebate: Heidi, cuida da sua vida, e manda ela não se meter. As batidas continuam, e agora ela começa a chutar a porta. Ouço a Heidi falando no telefone, repetindo nosso endereço em voz alta e clara. Percebo que ela está chamando a polícia. Cass parece notar também, porque passa a gritar: vocês vão se arrepender! Todo mundo contra mim por causa de bobagem. Os chutes cessam, mas consigo ouvir a respiração pesada e nervosa dela do outro lado. Jess sai do quarto tentando acalmar. Calma, Cass, por favor. Cass retruca: cala a boca, Jess. Você também me abandonou. Os próximos 15 minutos parecem não passar. Fico trancada ouvindo a Cass andando freneticamente pelo corredor, resmungando coisas que mal consigo entender. Finalmente ouço vozes diferentes, sérias e firmes, fazendo perguntas. Heidi atende os policiais na porta e de repente o clima muda. A Cass fica com a voz baixa, quase tremendo. Dá pra perceber que está chorando. Ela diz aos policiais: só estava preocupada. Queria ter certeza de que ela estava bem. Alega que eu ando estranha e que só queria cuidar de mim. Um dos policiais pede pra eu sair do quarto. Destranco a porta de mãos trêmulas. 2 policiais fardados estão na sala. Cass se joga no sofá, com o rosto molhado de lágrimas, parecendo pequena e assustada. Ela me encara com os olhos cheios d'água e pede: desculpa por ter te assustado. Os policiais dizem que vão conversar separadamente com cada uma. Uma policial leva a Cass pro quarto dela, enquanto a outra fica comigo e com a Heidi no meu quarto. Mostro tudo do meu celular. O boletim do Will no campus, prints mostrando a Cass no meu encalço, a mensagem falsa que ela mandou do meu número, fotos do meu quarto todo bagunçado. Jess entra e também exibe as anotações que fez, datas e horários dos episódios da Cass. O policial anota tudo em um caderninho, olha o boletim do Will e só balança a cabeça, meio resignado. Diz que já viu esse tipo de situação antes, que o padrão é típico de perseguição, e avisa que a coisa só tende a piorar. Sugere que eu peça uma medida protetiva, explica direitinho como funciona e como entrar com o pedido. A policial volta de conversar com a Cass e os 2 vão pro corredor discutir. Ouço as vozes sussurradas. Pouco depois retornam e avisam pra Cass me deixar em paz. Dão um alerta oficial.
Ela concorda, diz que entendeu e pede desculpa mais uma vez. Quando as policiais vão embora, o apartamento fica num silêncio que até o barulho da geladeira parece alto demais. Hyde faz um chá. A gente se tranca no meu quarto. Dá pra ouvir a Cass falando no telefone no quarto dela, voz cada vez mais exaltada, dizendo que estou tentando roubar o namorado dela e colocando todo mundo contra ela, inventando mentiras pra ferrar com ela. A voz dela vai ficando cada vez mais aguda, quase histérica. Fala que o Will ama ela, que eu só tenho inveja. Olho pra Hyde, que só abana a cabeça, sem acreditar. Quase não dormimos aquela noite. Na manhã seguinte, tenho consulta com a psicóloga que a Hyde marcou pra mim na universidade. O nome dela é Violet Sheen. Ela me recebe numa sala tranquila, com iluminação suave e poltronas confortáveis. Conto tudo, ela ouve com atenção até o fim, sem interromper. Quando termino, ela diz que a situação é séria, que o que Cass faz é perigoso. Usa palavras como apego obsessivo e erotomania. Explica que às vezes a pessoa desenvolve um apego extremo por quem não está interessado, que não é amor, é controle e fantasia. Fala que perseguidores acreditam que a pessoa quer secretamente ficar com eles, mesmo rejeitando explicitamente. Violet me ajuda a montar um plano de segurança. Anota tudo num formulário. Diz pra eu variar o caminho até as aulas, pra Cass não adivinhar onde vou estar. Me entrega contatos da segurança do campus e números de emergência. Sugere avisar meus professores, pra eles ficarem atentos. E definir pessoas de confiança em vários prédios, caso eu precise de ajuda. Reforça que situações de perseguição costumam piorar quando a vítima impõe limites. Diz que Cass pode piorar agora que a polícia está envolvida, o que me assusta, mas ela enfatiza que o importante é estar preparada. Marca sessões semanais comigo e me passa todos os contatos de emergência, dizendo que posso ligar qualquer hora se não me sentir segura. Depois da consulta, passo no escritório de assistência jurídica do campus. A advogada, Micaela Harding, me acolhe numa sala pequena, oferece atendimento gratuito para estudantes que sofrem assédio, mostra os documentos, ela analisa tudo com calma, faz perguntas sobre datas e horários, e afirma que meu caso é forte o suficiente para pedir uma medida protetiva. Explica que o processo pode levar algumas semanas. Sai primeiro a ordem temporária, depois tem audiência para virar permanente. Micaela deixa claro que a ordem não obriga Cass a sair do apartamento de imediato, já que o contrato de aluguel atrapalha, mas ela fica proibida legalmente de se aproximar de mim e entrar em contato. Ela me alerta que muitos perseguidores não respeitam a medida, então preciso seguir registrando cada coisa e denunciar qualquer descumprimento, porque pode virar caso criminal. Micaela me ajuda a preencher tudo na hora, explica item por item e cuida para não faltar nada importante. Diz que vai protocolar o pedido no dia seguinte e que Cass será formalmente notificada da ordem temporária em alguns dias. Naquela noite, Jazz entra no meu quarto e fecha a porta, visivelmente exausta e tensa. Diz que não dá mais pra morar aqui, vai romper o contrato antes do prazo e se mudar pra casa da namorada, fora do campus. Ela se sente mal por me deixar, mas fala abertamente que não se sente segura com a Cass por perto. Eu digo que entendo perfeitamente, e pra ser sincera, fico até aliviada que ela consiga sair. Ela não precisa passar por essa situação. A Jazz promete que vai estar sempre por perto, e que podemos marcar um café quando eu quiser. Ela também fala que se eu precisar, testemunha a meu favor na audiência da medida protetiva. Já naquela noite, começa a arrumar as coisas dela. 3 dias depois, estou no meio da aula quando meu celular vibra. É uma mensagem da Micaela dizendo que a Cass já foi notificada da ordem temporária. Meu coração dispara porque eu sei que ela vai ficar uma fera. A audiência para decidir a medida definitiva está marcada para dali a 2 semanas. E nessas 2 semanas vou ter que encarar a Cass no tribunal, explicar tudo na frente do juiz. 2 semanas de espera, de medo do que a Cass pode fazer. Saio mais cedo da aula e volto pro AP. A Jess já tinha ido. O quarto dela está vazio. Agora ficamos só eu e a Cass aqui. E mesmo ela não podendo chegar perto de mim por lei, a gente ainda divide as mesmas paredes e a cozinha. Tranco a porta do meu quarto tentando estudar, mas é impossível me concentrar. Só consigo pensar na audiência, em ter que olhar pra Cass, contar pro juiz o que aconteceu com a lingerie, sobre a perseguição, sobre tudo. Meu celular vibra de novo. É o Will querendo saber se estou bem. Falo da medida protetiva pra ele e ele diz: "Tenho muito orgulho de você." Comenta que queria estar comigo, mas não pode faltar a uma prova importante. A gente faz uma chamada de vídeo à noite, e só de ver o rosto dele já me traz um certo alívio. Mas sigo com medo. 2 semanas parecem não ter fim. No dia seguinte, acordo e o celular está cheio de notificações. Meu estômago embrulha quando abro as redes, e vejo que a Cass postou 3 vezes desde a noite anterior. Não fala meu nome, só solta indiretas sobre amizade falsa, sobre gente que te trai quando você mais precisa. Ela escreve que tem gente que não aguenta escutar verdades, e prefere virar todo mundo contra você do que encarar os próprios problemas. A Cass ainda bota uma frase sobre lealdade, dizendo que amigo de verdade não te larga, não importa a situação. Quem conhece a gente sabe exatamente de quem ela está falando. Minhas mãos tremem enquanto rolo os comentários e vejo gente perguntando se ela está bem, oferecendo apoio, tomando o lado dela. Ela já começou a espalhar a versão dela dos fatos, se fazendo de vítima. Largo o celular e tento focar em me trocar pra aula, mas minha cabeça não dá trégua. Cass agora está contando a história dela, distorcendo tudo pra parecer a injustiçada da história. Fico pensando em quantos vão acreditar nela antes de me ouvir. No horário do almoço, 3 pessoas já tinham vindo perguntar o que estava acontecendo entre mim e a Cass. Uma menina da minha aula de biologia mandou até textão, falando que a Cass contou pra ela que eu fiquei com ciúmes e agi super controladora.
por conta da amizade dela com o Will. Outro conhecido veio perguntar se era verdade que eu queria expulsar a Cass por besteira. Um terceiro disse que ouviu falar que eu inventei histórias só pra chamar atenção. Fico enjoada só de ler, porque sei que a Cass passou o dia espalhando mentira, e tem gente comprando tudo. Perco uma hora respondendo, explicando e mostrando prova e print. Alguns pedem desculpa na hora que vem a verdade. Outros somem e não falam mais nada. E aí eu já penso que confiaram mais na Cass do que em mim. Meus amigos próximos ficam do meu lado quando veem as provas, o que até ajuda, mas mesmo assim me sinto sozinha, sabendo que muita gente me acha louca.